Vamos dar início a mais um vídeo buscando descomplicar o direito empresarial. Dessa vez, vamos dar sequência aos 3 vídeos anteriores que tratamos dentro do direito societário da desconsideração da personalidade jurídica. E agora chegamos, enfim, ao Código Civil e o seu artigo 50. Por que eu digo enfim? Porque nós vimos nos vídeos anteriores a recepção da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica pelo direito positivo brasileiro e vimos que ela foi um tanto quanto tumultuada, começando lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, aquele caput e os seus parágrafos, sobretudo o parágrafo 5º, e depois a cópia que as legislações posteriores na década de 90 fizeram deste artigo 28. Primeiro o artigo 18 da Lei 8.884, a Lei Antitrust, que copiou o caput. Depois veio o artigo 4º da Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, que copiou o parágrafo 5º. E, enfim, com impropriedades. Aí veio o artigo 50 do Código Civil em 2002 e deu ordem na casa. Se nós pegarmos o artigo 50 do Código Civil e colocarmos do lado do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos dizer, meu Deus, mas o que é isso? Parecem 2 institutos diferentes. Ah, mas um é no Código de Defesa do Consumidor, o outro é no Código Civil. É o mesmo instituto, desconsideração da personalidade jurídica, aplicável naquele microsistema e agora no Código Civil. Mas o que tem de inovador nesse artigo 50 do Código Civil? Vamos dar uma olhadinha preliminarmente no texto. No texto originário, o primeiro texto, porque esse texto ele foi, como nós vamos ver mais em seguida, ele foi alterado pela Lei 13.874 de 2019 e foram acrescidos alguns parágrafos e incisos. Mas vamos ver o texto original primeiro, para ver depois o que modificou e ver qual a diferença para os anteriores. Vejamos lá. Eu tenho aqui o Código Civil, então, artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ora, como eu disse, colocando o texto do artigo 50 ao lado do texto do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, não tem nada a ver. Coisas completamente diferentes, critérios diferentes. E o que a gente pode falar a respeito agora, tendo já falado a respeito do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que a gente pode tratar especificamente sobre esse texto do artigo 50 do Código Civil? Vamos ver. Vamos focar agora no texto originário do artigo 50 do Código Civil, para depois nós tratarmos das diferenças para o atual texto, ok? Então, focando neste artigo 50 do Código Civil, no texto originário do artigo 50 do Código Civil, nós podemos destacar o seguinte: em primeiro lugar, analisando esse texto, nós entendemos que o juiz não pode decidir, não pode decretar a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Vejam bem, isso cai de vez em quando em questões da OAB ou questões de concurso. O juiz pode decidir? Não, ele não pode. Por quê? Porque está escrito lá que o juiz vai decretar a requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Então, apenas a parte ou o Ministério Público podem requerer a desconsideração. O juiz não pode. Ok? Mais uma coisa, neste texto originário não estava escrito em momento algum desconsideração da personalidade jurídica. Curioso, né? Lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e os
os seus descendentes, digamos assim, estava escrito desconsideração. E nós dissemos, não, mas isso não é. Agora, no texto que não está escrito, a gente diz, sim, é. Né? Porque não há dúvidas de que trata da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo sem originariamente, agora tem, não mencionar isso. Mas o mais importante, qual é que é o critério para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica de acordo com o artigo 50 do Código Civil? Né? O critério é o seguinte, diz lá, em caso de abuso da personalidade jurídica. Então, critério 1. Qual é o critério? Abuso da personalidade jurídica. Ah, mas o desvio de finalidade ou confusão patrimonial? Não. O critério é o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tem gente que diz que é 3. Abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Não, o abuso da personalidade jurídica. Ocorre que o abuso da personalidade jurídica se apresenta como um critério muito subjetivo. E aí o Fábio Conder Comparato, que foi o autor desse artigo 50 do Código Civil, apresentou como critérios objetivos a comprovarem, a demonstrar esse abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Então, a partir do artigo 50 do Código Civil, tem que se objetivamente, se for matéria relativa ao Código Civil, que o Código Civil possa se aplicar ao Código Civil, deve-se objetivamente demonstrar a ocorrência do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, ou um ou o outro. Se não o fizer, não vai ser desconsiderada a personalidade jurídica. Mas o que é esse desvio de finalidade ou essa confusão patrimonial? Vamos ver. Então, vamos focar agora nos critérios objetivos para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos moldes estabelecidos originariamente pelo artigo 50 do Código Civil e também agora com a alteração, que são o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Lembrando que o critério mesmo é o abuso da personalidade jurídica, mas para comprovar esse abuso da personalidade jurídica, nós temos que demonstrar a ocorrência do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. E o que é esse desvio de finalidade? É quando se utiliza da pessoa jurídica com um fim diverso daquele proposto na sua Constituição, ok? E qual é que é esse fim proposto? Camuflar uma fraude. Camufla-se, usa-se o escudo protetor da pessoa jurídica, né, para camuflar uma fraude, obtendo um fim diverso daquele proposto ou intencionado pelas partes contratantes ou pelo legislador. O legislador estabeleceu uma determinada regra, utiliza-se a pessoa jurídica, não ferindo essa regra, mas alcançando um fim diverso daquele, da mesma forma das partes contratantes. Então, a ilicitude sim, há ilicitude no abuso da personalidade jurídica, porém, essa ilicitude é praticada pelo sócio administrador, não pela pessoa jurídica. E essa licitude, como o Fábio Coelho diz, né, fala do pressuposto de licitude, essa licitude é o ato praticado pela pessoa jurídica que é lícito, encobrindo a ilicitude praticada pelo sócio, ok? Em determinadas situações, aí nós temos que dar exemplo, por exemplo, no caso da fraude na partilha de bens no divórcio, em que se aplica a desconsideração inversa, o patrimônio da pessoa da sociedade conjugal está todo no nome de uma pessoa jurídica. Há ilicitude nisso? Não há ilicitude nisso, né? Mas, sem dúvida, que aquele ato do cônjuge que adquiriu os bens já e colocou todos no nome de uma pessoa jurídica é um ato fraudulento. E ele utiliza essa pessoa jurídica com um desvio de finalidade justamente para fraudar
partilha de bens. E o outro é a confusão patrimonial. Confusão patrimonial, como o próprio nome já diz, a confusão patrimonial, há uma mistura entre os patrimônios da pessoa jurídica e da pessoa física ou até jurídica dos sócios. Quando, conforme o Rolf Serig, apenas no papel é que se verifica que existem duas pessoas, mas na prática é uma só, né? A pessoa física e a pessoa jurídica, e aí então comprovando essa confusão patrimonial, se autoriza a desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do artigo 50 do Código Civil. Agora, vamos ver como que ficou o artigo 50 do Código Civil com as alterações realizadas nele a partir da Lei 13.874 de 2019. O artigo 50 ficou assim, lembram? Ele tinha só um caput, agora ele tem o caput e 5 parágrafos e ainda o parágrafo 2º tem 3 incisos. Vamos lá, diz assim, artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, até aqui tudo igual, desconsiderá-la. Lembra que eu disse que não tinha desconsideração no texto anterior? Agora aparece desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ok? Então, isso. Depois, parágrafo 1º. Para fins do disposto nesse artigo, o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por... E aí vem os incisos. 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º desse artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. E parágrafo 5º, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Quais as alterações, então, fora questão geral aqui, mas especificamente o que a gente pode apontar? Primeiro, a inclusão de desconsideração da personalidade jurídica, o que não diz muito. Mas a primeira, na sequência, na leitura, a primeira coisa que diz ali, desconsiderar ali... sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direto e indiretamente pelo abuso. Isso vem ao encontro dos postulados do Rolf Serig, que o Rolf Serig diz lá que o seguinte, que a desconsideração não pode se dar em face de todos os sócios, apenas daqueles que agiram em nome da pessoa jurídica. Aqui está dizendo que não só isso, que se beneficiaram. Porque imaginemos nós, um sócio minoritário que foi contrário àquela disposição, àquela decisão, que não teve nenhum benefício, vai ter que pagar pelo disposto agora do que consta no artigo 50 do Código Civil, com essa nova redação, não mais. Os parágrafos 1º e 2º, eles explicitam
né, a questão no parágrafo primeiro do desvio de finalidade e no segundo da confusão patrimonial. Na confusão patrimonial, dando detalhes nos incisos do parágrafo segundo, 1, 2 e 3, como a gente pode observar. Já o parágrafo terceiro, ele se refere à desconsideração inversa e o parágrafo quarto à desconsideração entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico. Ora, antes dessa nova redação, nós tínhamos que fazer uma interpretação teleológica, buscando a finalidade da lei, do artigo 50 do Código Civil, para a aplicação da desconsideração inversa e a desconsideração entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, como nós vamos ver mais para frente. Agora está explícito aqui, não precisa mais de uma desconsideração teleológica. E o parágrafo 5º, talvez fora de ordem, volta a falar do desvio de finalidade, dizendo que a mera alteração da finalidade original da atividade econômica, quer dizer, aumentou um pouco ali, não caracteriza o desvio de finalidade. E por último, o que eu gostaria muito de pontuar, diz respeito aqui à inclusão no parágrafo 1º, eu vou ler de novo o parágrafo 1º, diz assim: para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então nós temos que ver, ora, mas como assim? Lá atrás nós dissemos que o ato ilícito não caracteriza a desconsideração da personalidade jurídica. Então o que acontece? Nós temos que ter uma interpretação restritiva. Esse ato ilícito é o ato ilícito praticado pelo sócio e não do sócio em nome da pessoa jurídica. Quando a pessoa jurídica, o ato praticado pela pessoa jurídica é lícito, mas o ato praticado pelo sócio, abusando da personalidade jurídica da sociedade, porque abuso de direito, de acordo com o Código Civil, é sim ato ilícito, mas é um ato ilícito praticado pelo sócio, quando ele comete a fraude pelo desvio de finalidade ou essa fraude constatada pela confusão patrimonial. Ok? Então, esta é a nova redação do artigo 50 do Código Civil, muito mais extensa, mas vimos que, no geral, modificações não ocorreram. Apenas foi mais explícito em pontos que talvez, quem sabe, fossem obscuros, ok? E com isso, a gente encerra esse vídeo, não encerra, obviamente, o estudo da desconsideração da personalidade jurídica, apenas tematicamente a gente fica nesse vídeo apenas com o artigo 50 do Código Civil e o restante nos vídeos seguintes. Então, até o próximo vídeo.